Amém? Graça e paz a todos. Cumprimento o irmão que está ao seu lado esta noite aí. Você já falou com ele? Diga para ele que foi bom ele ter vindo. Dê um sorriso para ele. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Fique tranquilo, querido. Deus está no controle de nossas vidas. Glória a Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Glória ao nome do Senhor Jesus. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, a partir do versículo 26. Quantos contrários, digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até aqui. A palavra de hoje que eu estarei ministrando está subordinada ao tema: vencendo o complexo de inferioridade. Aleluias. Vencendo o complexo de inferioridade. Nós temos visto que muitas pessoas têm deixado de viver coisas grandes que Deus tem preparado e reservado para as suas vidas, justamente por este motivo, por serem pessoas complexadas inferiormente. Ela muitas vezes se sente inferior diante daquilo que Deus muitas vezes quer fazer na vida dela, não somente na vida dela, mas também na vida profissional. Deus às vezes, com certeza, Ele tem coisas grandes para mim e para a sua vida. Deus quer fazer de você uma grande pessoa, uma pessoa bem-sucedida na vida financeira, na sua vida ministerial, na sua vida profissional. Mas muitas vezes a gente olha para a gente, olha para dentro de nós e olhamos para as nossas condições, olhamos para a nossa capacidade, para aquilo que nós sabemos, para aquilo que muitas vezes a gente conhece, e deixa de acreditar no que Deus pode fazer, simplesmente porque olhamos para as nossas condições. E o complexo de inferioridade é justamente isso. No campo da psicologia e da psicanálise, é um sentimento de que se é inferior a outrem de alguma forma. E Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele tem um chamado na sua vida, e Ele te chamou para que você venha realizar coisas grandes, coisas poderosas na presença dEle. Então você deve acreditar no chamado que Deus tem na sua vida. Você não deve simplesmente acreditar que Deus te fez como um ser qualquer, não. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dEle. Nós somos obra da criação. Você é uma pessoa valorosa diante de Deus. Deus quer fazer de você alguém grande, alguém de grande importância para Ele nesta terra. Mas muitas pessoas deixam de viver o chamado, deixam de viver o propósito de Deus por não darem ouvido e não acreditarem verdadeiramente naquilo que Deus promete, naquilo que Deus fala ao seu coração. E ela começa muitas vezes a colocar desculpa em diversas situações. Uns colocam desculpa porque moram em um lugar muito, talvez,
pobre, um lugar muito deficiente, onde não tem muitas empresas, onde tem muita condição financeira, dela crescer profissionalmente, dela crescer financeiramente. E com isso ela começa a justificar, começa a dar desculpa que não cresce por causa do lugar. Outras pessoas começam a dizer, porque talvez não tiveram um grau de instrução, não estudaram em grandes escolas, não têm uma faculdade, não têm um ensino superior, e começam a alimentar esse complexo de inferioridade e se sentem inferiores aos demais, que muitas vezes nasceram no centro do Rio, nasceram em um lugar mais privilegiado, talvez nasceram numa família aparentemente melhor do que a sua, e ela começa muitas vezes a deixar de acreditar no sonho, deixar de acreditar numa promessa, deixar de acreditar no chamado que Deus fez a ela, porque ela olha para as circunstâncias e esquece de olhar para o Deus que fez a promessa na vida dela. E na Bíblia a gente vai ver que muitos homens foram chamados por Deus para realizar uma grande obra, para fazer um grande propósito em nome do Senhor Jesus, mas ao invés de olharem para Deus, eles olharam para dentro deles e tentaram justificar o chamado que Deus tinha na vida deles. E uma das pessoas que a gente vê na Bíblia que questionou a Deus quando foi chamado foi Gideão. Gideão disse para o Senhor, quando o Senhor disse para ele, no capítulo 6, no versículo 15, o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nesta tua força, e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te mandei eu? E sabe qual foi a resposta de Gideão? Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Gideão respondeu para Deus como se Deus não conhecesse ele, como se Deus não soubesse em qual família ele nasceu, como se Deus não soubesse qual era a condição dele. Deus, quando chama, querido, ele tem certeza de quem ele está chamando, porque Deus, ele não se engana, ele chama a pessoa certa, e ele te chamou, ele tem um chamado na sua vida. Agora você precisa acreditar na voz do Espírito Santo de Deus que fala contigo. O Senhor te chama nesta noite para você ter um relacionamento com Ele. Talvez você entrou por essas portas, você não é evangélico, você não serve ao Senhor, e você talvez acha que você está passando desapercebido diante de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus te conhece, Ele sabe onde você mora, Ele sabe tudo a seu respeito. Pode ficar tranquilo, querido, porque Deus, ele tem o controle de tudo e de todos. Todas as coisas, querido, como eu disse, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia vai dizer que não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Deus sabe até quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. Então levante a sua cabeça nesta noite, se dê valor, acredite que Deus tem o melhor para a sua vida. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram e o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Espere no Senhor, querido. Deus tem coisas grandes a fazer na sua vida, mas não permita que o complexo de inferioridade venha impedir que você viva o melhor de Deus na sua vida e na sua família. Aleluias. E não somente Gideão olhou para dentro de si e questionou a Deus o seu chamado, mas também Moisés, em Êxodo capítulo 3, Moisés disse para Deus que ele não sabia falar muito bem, justificou a sua incapacidade, porque olhou para dentro de si. E não somente Moisés, porque Deus chamou Moisés para que ele fosse libertar o povo que estava cativo no Egito. Você conhece muito bem a história. E Deus fez uma promessa para aquele povo, de que eles iriam herdar uma terra que mana leite e mel, uma terra bem-aventurada. E mais à frente você vai ver que Deus manda Moisés separar alguns homens, 12 homens, para espiar a terra. E eles foram espiar a terra que Deus havia prometido para eles. Mas eles voltaram com o relatório para Moisés. E alguns deles homens disseram que verdadeiramente a terra era muito boa. Eles trouxeram
os alimentos que haviam ali, trouxeram cachos de uva, que para ser carregado teria que ser por 2 homens. Verdadeiramente havia uma terra muito boa, mas eles também disseram que ali havia muitos gigantes, grandiosos. Havia ali os amalequitas, os heteus, os cananeus, jebuseus, mas daqueles 12 homens teve um homem por nome de Calebe, que ao invés de olhar para o tamanho dos gigantes, ao invés de olhar para a dificuldade, ao invés de olhar para o empecilho que estava diante dele, ele olhou para a promessa, ele olhou para aquilo que Deus havia prometido, que eles iriam habitar a terra prometida. Mas aqueles homens, ao ver os gigantes, muitos deles não acreditaram que era possível deles conquistar aquela terra, porque Deus havia prometido para eles, e eles temeram e se sentiram como gafanhoto. E muitas vezes é assim que a gente se sente diante de algumas circunstâncias, diante de alguma situação. Você muitas vezes vai prestar um concurso público e você se coloca numa situação tão inferior, você não se valoriza, você não crê na promessa que Deus te fez, e começa a olhar para os outros concorrentes, começa a olhar para a quantidade de vaga que ali possui, e se julga incapaz de conquistar uma dessas vagas. Mas querido, quando eu disse a você, quando Deus tem uma promessa, a promessa se cumpre, independente dos obstáculos, independente da dificuldade, o que Deus prometeu na sua vida, vai acontecer. Enquanto os 10 homens ficaram questionando os gigantes, Calebe disse: subamos animosamente e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos sobre ela. Ou seja, 2 atitudes, uma de quem acreditou na promessa de Deus e outra de quem não acreditou. Para você viver da promessa de Deus, você deve acreditar no Deus que te fez a promessa, porque Deus nem é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus fez uma promessa de que nós iríamos comer o melhor desta terra, e você não deve aceitar menos que isso. Você é filho do rei, como eu disse, você é imagem e semelhança de Deus. Não deixe que a situação, não deixe que o meio ao qual você vive venha liderar a sua vida, venha dizer o que você vai ser. Não, você é filho de Deus. Ande de cabeça erguida, ande se valorizando. Valorize aquilo que Deus te deu, valorize a sua família, valorize o seu trabalho, valorize a sua igreja, dê valor ao discípulo que Deus colocou em suas mãos para você discipular, valorize o seu discipulador, porque foi Deus quem te deu, foi Deus que colocou em suas mãos. Não se sinta pequenino, por mais difícil que seja a situação, creia que Deus está no controle da sua vida. Nós vemos que muitos passaram por esta situação de complexo de inferioridade. No livro de Lucas, a gente vai ver na passagem da multiplicação, que Jesus mandou os discípulos alimentar uma multidão. E qual foi o comentário, o que eles disseram? Na verdade, um deles pediu para que Jesus dispensasse a multidão, porque não havia ali alimento suficiente para todos. Ou seja, muitas vezes, Jesus quer colocar diante de nós uma multidão. Deus quer fazer de você um grande líder, uma grande mulher, um grande líder de multidão. E você, ao invés de acreditar, ao invés de você obedecer o chamado, o mandato de Deus, o propósito que Deus tem para a sua vida, e começar a dar o primeiro passo, começar um discipulado, começar fazendo o TLC, que é o treinamento de líder de célula, você abrir a sua casa para ser um anfitrião, para você liderar uma célula, para você cumprir o chamado de Deus na sua vida, muitas vezes você faz como fizeram os discípulos, disseram que o que tinham na mão não era suficiente para poder alimentar aquela multidão. Como eu disse, querido, dê valor o que você tem em suas mãos. Não menospreze o seu chamado, não menospreze aquilo que você tem. Valorize, porque é naquilo que você tem que Deus vai te usar. É diante daquilo que você possui que Deus vai fazer o milagre acontecer.
Aqueles homens tinham somente 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes diante de uma multidão de pessoas? Na mão de pessoas comuns, querido, não significa nada, mas na mão de Deus, na mão do Deus Todo-Poderoso, na mão de Jesus, aqueles 5 pães alimentou aquela multidão toda e ainda sobrou. Aleluia. Creia, querido, que o milagre Deus vai fazer na sua vida. O milagre da multiplicação vai acontecer na vida daquele que crê. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Não dispensa a multidão que Deus quer colocar em suas mãos. E um outro personagem que me chama muita atenção, que foi o profeta Jonas. Deus também teve um chamado poderoso na vida de Jonas, mandando que ele fosse pregar na cidade de Nínive. Mas ele talvez, por se sentir complexado, por se sentir talvez que não tinha condições de levar a palavra do Senhor para aquela cidade, para que ela viesse se converter através do seu chamado, ele simplesmente muda o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ao invés dele ir caminhando para Nínive, ao invés dele ir no centro da vontade de Deus, ele simplesmente compra uma passagem e vai para outra cidade, vai para a cidade de Tarsis. E você conhece a história, você sabe o que aconteceu na vida deste homem, porque desobedeceu o chamado que Deus tinha na vida dele. Ele foi parar dentro da barriga de um peixe. Mas mesmo Jonas tendo desobedecido ao Senhor, mesmo assim, Deus deu a ele uma segunda chance, e Deus fez com que ele fosse até o lugar determinado que Deus queria que ele estivesse. E Deus pegou ele, colocou ele dentro da boca daquele peixe, e levou Jonas até a cidade de Nínive, para que ele pudesse cumprir o chamado de Deus na vida dele. Talvez, quem saiba, querido, você começou a caminhar com o Senhor, você começou a fazer a obra de Deus, você começou a discipular, a ser discipulado, você começou até pregar, dirigir culto, fazer tantas coisas para o Senhor, mas aí em meio à caminhada você escolheu outro caminho, você foi para um caminho que não era o caminho que Deus tinha para a sua vida. Mas a Bíblia diz que Deus deu a oportunidade para Jonas, mesmo ele se sentindo complexado, mesmo ele achando que não tinha condições e fugindo da presença de Deus, Deus deu a ele a oportunidade de recomeçar novamente. E nesta noite, querido, eu quero dizer para você que esta noite é uma noite de oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de você começar uma nova história com Ele, de você sair daqui, querido, abraçado, de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus. É tão somente você abrir o coração para Ele e acreditar, querido, que Deus vai te levantar, Deus vai voltar a te usar, querido, porque Deus não desistiu de você, da mesma forma que Deus não desistiu de Jonas. Eu quero dizer a você nesta noite, que Ele não desiste de você. Deus, Ele morreu por você, Ele enviou o Filho dEle para morrer pela sua vida, porque Ele quer que você seja uma pessoa bem-sucedida, Ele quer que você caminhe na terra, sendo um grande homem, uma grande mulher, que você tenha uma família feliz, que você venha comer o melhor da terra, e que você venha um dia morar no céu com Ele, que você venha caminhar nas ruas celestiais, para a honra e glória do Senhor. Amém, querido? Se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Como eu disse, muitos homens tiveram oportunidade, muitos homens foram chamados por Deus, mas se sentiram complexados. Eu sei o que é isso, porque muitas vezes a gente se acha assim. A gente se sente incapaz, até mesmo de coisas simples, como talvez a pessoa deseja casar, deseja construir uma família, deseja ser um pai de família, talvez outro deseja ter um sonho da casa própria, o sonho de ter um carro próprio, e você vê o irmão muitas vezes crescendo, prosperando, e parece que muitas vezes a impressão que a gente tem é que Deus se esqueceu da gente. Porque você vê o irmão crescer e prosperar, e você muitas vezes chega a duvidar, né? Será que Deus verdadeiramente é na minha vida? Mas você vem acreditar, querido, com toda a sua força, com toda a sua fé, que Deus, Ele verdadeiramente tem o melhor
para você. A Bíblia diz que em Ageu, capítulo 2, versículo 9, diz que a glória do Senhor, ela será maior do que a da primeira. Nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa na vida de Jonas foi maior do que a primeira. Jó também, que ele passou coisas terríveis em sua vida. Jó perdeu a família, perdeu filhos. Jó perdeu a sua prosperidade financeira que ele possuía, perdeu seus gados. Mas a Bíblia vai dizer que Deus restituiu tudo em dobro que Jó possuía. Eu profetizo nesta noite que o Senhor vai restituir a sua vida, o Senhor vai restituir a sua família, Deus vai restituir o teu chamado, Deus vai restituir a tua casa, Deus vai restituir o seu ministério. Então somente creia nesta noite, querido, creia no Senhor, creia. Oh, aleluias. Não importa quem você é, querido. Não importa. O importante é quem Deus é. Não importa quem você é. Oh, aleluias. Não importa o que você Oh, louvado e exaltado é o nome do Senhor nesta noite. Jesus conhece. Oh, glórias. Adore Ele neste momento, querido. Feche seus olhos. Você caiu. Oh, adore Ele. Quando acertar. Oh, aleluias. A tristeza e desespero te fizeram chorar. Oh, Não importa aleluias. pra onde você foi. Não importa para onde você foi, querido. Da noite. Oh, nesta noite eu te chamo de volta ao primeiro amor. E não Oh, aleluia. Oh, adora Ele. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Oh, querido, busca o Senhor neste momento. Oh, começa a falar com Ele nesta hora. Oh, xarabacandere-bacalabás. Oh, começa a dizer para o Senhor onde você errou. Não importa quem você Diga para Ele que você caiu. Não importa o que você